bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma pré-aula, um subsídio teológico. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e você é o nosso convidado a participar dessa pré-aula que irá abençoar a sua vida e também trazer conhecimento para a sua classe. Nós, mais uma vez, convidamos você a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo e nós estamos falando e tratando sobre os assuntos relacionados à lição EBD do segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. Nós estamos aprendendo sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos na lição de número 9, que tem como tema Jacó e Esaú, irmãos em conflito. A lição de hoje promete um pouquinho aí de aprendizado sobre a família, sobre o cuidado dos pais com os filhos, sobre o tratamento dos filhos com os pais. E o texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 27, versículo de número 23, que tem por seguinte afirmação: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis capítulo 27, versículo de número 23. A verdade prática: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Agora nós vamos para o texto, a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 27, do verso 1 ao 5 e depois do 41 ao 44. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Versículo 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos a um dos textos. Eu costumo sempre dizer, biblicamente falando, que a Bíblia, inclusive nós falamos disso aqui, se não me falha a memória, na primeira aula sobre a questão cronológica da Bíblia, a Bíblia ela não tem por característica ou por padrão contar a história da humanidade ou contar a história de um determinado povo no sentido mais detalhado possível. O que a Bíblia nos mostra é, de Gênesis a Apocalipse, o relacionamento que o homem tinha com Deus, o relacionamento que o homem perdeu-se com Deus, a forma que Deus começou a tratar essa perda do relacionamento, tentando resgatar novamente o homem para si, propondo então uma salvação até culminar na efetivação final da nossa salvação, glorificação e a nossa vida eterna com ele. Basicamente, de forma resumida, a Bíblia trata sobre esses assuntos. Mas dentro dessa história bíblica do plano de salvação, nós encontramos vários relatos bíblicos de povos, de famílias, de pessoa, de situações que, de certa forma, é para o nosso ensino. Muitas pessoas dizem em determinados textos da Bíblia, que esse texto nem deveria estar na Bíblia, os crentes não deveriam nem ler esse texto. Alguns mais radicais ainda dizem, não, o Antigo Testamento, meu irmão, rejeita. O Novo Testamento é o tempo da graça, é Jesus, é o Cristo do amor, é o Deus do perdão. Então o Antigo não tem relevância. Tem pessoas que creem até que são dois deuses diferentes. O Antigo era um Deus, no Novo era outro Deus. E eu venho aqui para começar essa introdução dizendo que, não. Timóteo, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 15 a 16, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Cada letra, cada vírgula, cada ponto, cada sinal na Bíblia. E nós, quando Paulo estava escrevendo, ele não estava falando da Bíblia cânon completo, fechado, com 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, com 31.600 e poucos versículos, 1.189 capítulos. Não, Paulo não estava falando disso. Paulo estava falando do Antigo Testamento. Paulo estava falando dos 39 livros que havia até o Antigo Testamento, que era de Gênesis até o último profeta, que era Malaquias. Não havia a documentação total de Mateus a Apocalipse. Mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós iremos aprender hoje, o que nós vimos até o momento, a história de Abraão, nós gastamos aí em torno de 7 lições falando sobre a trajetória de Abraão, o chamado de Abraão, a vida de Abraão em si, os erros, os acertos, o relacionamento com Deus. No capítulo da lição número 8, nós falamos sobre o nascimento de Isaac, falamos sobre a promessa, o herdeiro. E agora nós iremos falar e tratar de um contexto da vida de Isaac, que quando nós lemos atentamente, nós vemos que essa história ela é para o nosso exemplo.
Romanos capítulo 15, versículo 4, olha o que diz. Me veio à mente aqui esse texto, porque olha o que diz esse texto sobre a história. Romanos capítulo 15, versículo de número 4, diz o seguinte: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. É a próxima carta aí depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. Também Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz o seguinte: tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Obviamente, aqui nesse contexto, Paulo está citando ali os acontecimentos do povo de Israel lá no Egito, no deserto. É essa trajetória. E por que, irmão Rafael, nós estamos começando essa lição falando sobre isso? Porque o que nós iremos aprender aqui hoje é exatamente um retrato de que uma família que ela tem a predileção vem de predileto, ter um filho predileto, isso pode causar certos conflitos dentro da família, isso pode causar certos traumas na vida da criança, conflitos na vida do casal, conflito na vida dos filhos. Então o texto e a história que nós iremos pegar aqui hoje, ela é mais como um exemplo a não ser seguido, apenas para que nós tenhamos uma vida harmoniosa. O que a Bíblia, na leitura diária, nos sugere é que Salmo 133, versículo 1, vai dizer que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia ensina, instiga e nos conduz a vivermos em harmonia com os nossos irmãos em Cristo. A Bíblia também, lá no livro de 1 Coríntios, que nós acabamos de ler, ela vai nos tratar ou nos alertar sobre a questão de evitar dissensões, conflitos. Dos questionamentos de Paulo à igreja de Corinto era exatamente as facções, os grupos de pessoas que, ora, tinha ali um grupinho que, do mesmo todo do corpo de Cristo, ele pensava de uma forma que o outro grupo pensava diferente, e isso gerava conflito. É o que ele chama de facções. Então, a Bíblia nos instiga a vivermos em harmonia, a Bíblia nos orienta a evitarmos discussões, dissensões. A Bíblia também, ela nos orienta, no caso das mães, a não induzir os seus filhos a mentir, ou os pais a não induzirem os seus filhos a mentir. Nós vamos ver isso mais especificamente na história de hoje. A Bíblia também orienta que os pais, eles devem ser exemplos para os filhos. Paulo vai escrever dizendo: filhos, pais, não susciteis a ira aos vossos filhos. Então os pais, eles têm que, de certa forma, ser exemplos para que os seus filhos tenham boas referências de pessoas no mundo. Por exemplo, os pais, num relacionamento saudável, sadio, casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, os pais, eles passam essa imagem aos seus filhos para que os seus filhos se tornem bons maridos, boas esposas, cuidadoras do lar, provedores do lar. Isso é o que a Bíblia orienta, que os pais devem ser exemplos para os seus filhos. A Bíblia também, lá em Efésios capítulo 6, ela vai ter princípios do Senhor para os pais, e é exatamente onde entra esses contextos de ira, de dissensão entre o âmbito familiar. E também temos em Romanos 12 o valor que há entre o amor fraternal. E para quem não sabe, existem 3 palavras no grego que discernem, determinam, norteiam a palavra amor nossa no português. Por quê? Sabemos que no português a palavra amor, ela tem inúmeros significados, inúmeros sentidos. Eu posso falar que eu amo, eu posso falar do amor, como o grego ele diz, o amor eros, o amor ágape e o amor filéu ou fraterno. O que seria isso? As 3 diferenças do amor. O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher, é o amor interesseiro no quesito romance, no quesito erotismo, no quesito namoro, cortejo. Esse é o amor eros. É o amor com que um homem olha para uma mulher e com que uma mulher olha para um homem no sentido erótico da palavra. Mas, resumidamente, o amor filéu, ele vem de filos, que é fraternidade, é o amor que um pai tem para o seu filho, que o companheiro de trabalho tem para com o seu patrão, que o irmão da igreja tem para com o seu irmão da igreja e os seus vizinhos. É o amor fraterno, né? Que ele expande-se a todo tipo de relacionamento. E temos o amor ágape, que é o amor genuíno, o amor verdadeiro, é o amor que Deus tem por nós. Mas, irmão Rafael, por que nós estamos falando disso? Porque no texto bíblico que nós estamos aprendendo hoje, a Bíblia vai falar que havia 2 crianças que cresceram dentro de um âmbito familiar, mesmo que sendo servos de Deus, dentro desse âmbito familiar, houveram situações, decisões que acarretaram em conflitos entre o casal e também entre os próprios irmãos, os envolvidos daquele relacionamento, daquelas decisões, caminhos errados que foram escolhidos pelos pais. Então, a Bíblia vai descrever que, da mesma forma que Abraão, Isaac também, ele foi ele recebeu de Deus a promessa de que seria pai de multidões. Mas aí, pra gente entrar um pouquinho mais na lição, e a gente vai comentando, para facilitar, eu vou trazer isso para vocês. Os filhos de Isaac, olha só. Isaac ora por um filho. A Bíblia vai descrever que, da mesma forma que Abraão e Sara, a Sara era estéril, o seu filho, né, o filho da promessa, o filho do casal Abraão e Sara, Isaac, ele casa-se com Rebeca, filha de Labão, e a Bíblia descreve que Rebeca também, ela era infértil, infrutífera, dizendo assim no contexto de gestação, ela não podia gerar filhos.
E o que a Bíblia vai mostrar que Isaac fez? Assim como Abraão, Isaac ele tinha um relacionamento com Deus, mas o relacionamento que Isaac tinha com Deus não era um relacionamento de interesse, no sentido de, quando eu estiver passando por provas, quando eu estiver num momento difícil, quando eu estiver em aflição, eu vou procurar o Senhor. Como é comum as pessoas fazerem hoje. Tem um relacionamento em Deus só na parte ruim. Quando as coisas estão indo de mal a pior, eu vou procurar Deus como se fosse um amuleto, como se fosse um gerente, como se fosse um Papai Noel para me dar as coisas. Mas o que a Bíblia nos ensina na vida de Abraão e de Isaac é que eles construíram ao longo de suas vidas um relacionamento saudável com Deus. E quando eu digo relacionamento, eu estou falando de relação. Duas partes se relacionando mutuamente, conscientemente. Os dois não buscavam a Deus por interesse, mas buscavam a Deus a todo momento, em qualquer ocasião, sejam elas nas boas ou nas ruins. E no que nós aprendemos é que Isaac, ele casa-se ou recebe Rebeca quando ele tinha 40 anos. E a Bíblia vai descrever que eles geram filho e Isaac tem 60 anos. Então no capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia descreve que ele orava incessantemente pelo ventre ou pela vida de Rebeca. Subentende-se então que Isaac orou 20 anos pela sua esposa para que Deus providenciasse os seus filhos. Lembrem que Isaac também recebeu a promessa de que seria o pai de multidões. E a mesma situação, lembra do paralelismo que eu comentei nas aulas passadas, na história de Abraão e Isaac, também se repete aqui no caso de suas esposas. Então, nesse ponto, Isaac ele orou por um filho por cerca de 20 anos. Lá em Gênesis, vamos abrir aqui o texto bíblico, Gênesis capítulo número 25, versículo de número 21, vai dizer exatamente essa questão. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Então, nesse primeiro ponto, Isaac ele intercede pela sua esposa para que Deus providenciasse a ele filhos, assim como foi também o seu pai, e dessa forma a promessa fosse cumprida. E aí no ponto de número 2, Rebeca fica grávida. Como Deus atendeu a oração de Isaac, Rebeca engravidou e logo no início ela já percebe que a gravidez dela é uma gravidez diferente, é uma gravidez não muito convencional em relação ao que as outras mulheres talvez relatavam no seu período de gravidez. Por quê? Porque ela sente dentro de seu ventre uma guerra, um constante conflito, uma constante guerra entre aqueles dois, ela nem sabia, né? Entre aquela gestação. Ela não sabia que ali havia duas vidas, havia duas pessoas, não havia o exame de ultrassom para detectar o sexo, a quantidade de crianças, nada, para ver ali, né, na telinha do computador qual que era o rostinho, o formato dos seus filhos. Então, nesse período, ela logo percebeu que a sua gravidez ela era diferente, pois os bebês eles lutavam no seu ventre. Por isso, ela decidiu tomar uma atitude, consultar ao Senhor. Da mesma forma que Sara, aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a se relacionar com Deus por causa da vida de Abraão, Rebeca também foi consultar ao Senhor, porque provavelmente vendo a vida do seu esposo, que orava incessantemente, que consultava ao Senhor, ela, tomada pela mesma atitude, foi consultar ao Senhor. E a resposta que Deus deu a Rebeca foi exatamente essa. Gênesis, capítulo 25, versículo de número 23. Olha o que diz o texto bíblico para a gente poder acompanhar. Versículo 22. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. E olha no versículo 23. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas. 2 povos buscam a separação e viverão como inimigas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Então, é muito comum, quando nós lemos essa informação na cultura judaica, acerca da primogenitura. Lembrando, eu já mostrei aqui para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e hoje eu trouxe um novo livro, eu vou lê-lo daqui a pouquinho, uma parte sobre os nomes, e vou explicar também. Esse aqui, ó, todos os personagens da Bíblia de A a Z. Um livro muito bom, porque ele, por nome, ele conta um relato breve da história da pessoa. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, o nome da personagem. Por exemplo, se eu procurar aqui Esaú, Jacó, Labão, Rebeca, Isaac, ele vai ter esses nomes, os nomes principais, digamos assim, um pequeno contexto sobre isso. E também eu trouxe outros 2 livros que também mostram exatamente sobre a questão da cultura judaica. Nós temos aqui os usos e costumes dos tempos bíblicos, o novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos. Ele é todo ilustrado, inclusive eu vou mostrar daqui a pouquinho uma parte para vocês, tá vendo? Ele tem tanto figuras representando como era o processo antigamente, e tem também imagens real, de mapa, de cidades, de locais. Ele é bem completo, eu gosto muito desse livro. É um livro que a minha esposa adquiriu há um tempo atrás, que tem sido bem. Se esse outro também, Viagem através da Bíblia. É um livro que ele vai passar pelas principais histórias, relatando de forma resumida um pouquinho sobre o evento, a ocasião que aconteceu. Igual, por exemplo, tem imagens também, tem desenhos, mas esse aqui ele tem mais imagens reais, literalmente imagens de determinados locais dentro da Bíblia. Tem notas, tem explicações, tudo isso. E eu vou começar a utilizar essas ferramentas para trazer um conteúdo ainda mais
aprimorado, ainda mais refinado para os irmãos e para as irmãs. E é também um conselho para você, meu querido irmão, minha irmã, que sempre está buscando conhecimento para passá-lo aos seus alunos, à sua igreja, à sua classe. É bom, quanto mais refinado for o seu ensino, né, a sua busca, o seu interesse pelas coisas de Deus, mais ferramentas isso vai trazer para você, mais conhecimento, vai trazer para você mais liberdade, vai afugentar o temor e trazer coragem para você falar. E eu quero aproveitar também esse momento para dizer e perguntar, você tem curtido os nossos vídeos? Tem sido bênção na sua vida? Se sim, clica aqui embaixo no botãozinho de gostei, de curtir, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, para ele te recomendar vídeos similares, para ele sempre trazer vídeos sobre esses temas de EBD, escola bíblica, ensino, subsídio teológico, isso é muito bom. E eu quero também pedir corajosamente e também humildemente que, se você tem gostado das nossas aulas, queira fazer alguma crítica, Rafael, não gostei da forma que você falou, ou essa palavra aqui me gerou uma dúvida, ou queira fazer uma sugestão de livro, de conteúdo, fique à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários. Então, voltando aqui para o nosso ponto de número 2, né, que Rebeca fica grávida, e o ponto de número 3, o nascimento de gêmeos. Como a gravidez de Rebeca foi uma gravidez que trouxe uma bênção divina, ela também trouxe um evento singular. Mais uma vez, eu comentei sobre a questão da primogenitura, agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. Na cultura judaica, essa questão de primogenitura, na cultura do Oriente, ainda hoje essa cultura ela é muito forte, é uma raiz muito grande no meio dos ocidentais, porque o primogênito ele tinha, por padrão, digamos assim, dupla honra na herança, ele tinha alguns papéis, como por exemplo, era a responsabilidade dele de continuar o legado familiar e espiritual do seu clã, da sua tribo, do seu grupo. Então, o primogênito, o filho primogênito, ele tinha sobre ele uma bênção, mas ele também tinha muitas responsabilidades. A questão é que muitas das vezes a gente vê as pessoas falando da primogenitura como se fosse só a parte boa, né? A parte de eu vou receber a herança de forma dobrada, eu vou ser o líder do meu clã e tudo, mas esquece que existe também muita responsabilidade. A sua família, o âmbito familiar era a sua responsabilidade, o espiritual da sua família era a sua responsabilidade. Então, isso era algo muito enraizado na cultura dos judeus, principalmente na cultura bíblica dos povos bíblicos e ainda hoje, como eu acabei de mencionar, sobre os povos orientais. E no nascimento, né, dos gêmeos, a Bíblia vai descrever mais uma vez que eles estavam ali em guerra dentro do seu ventre, e quando eles foram nascer, houve uma ocasião singular, um evento singular, uma situação especial. O que aconteceu? A Bíblia descreve que a primeira personagem que sai, a primeira criança que sai do ventre de Rebeca, ela tinha em sua aparência física muito pelo. E por causa disso, deu-se o nome a essa criança de Esaú, que significa exatamente isso, peludo. Imagina, você está tirando ali uma criança, se fosse fazer uma comparação, é filho do lobisomem, né, que já nasce com muito pelo, mas a título de apenas brincadeira, o que eu quero dizer é que ele nasceu com muito pelo, e por causa dessa ocasião, as parteiras, as pessoas que estavam ali presentes fazendo o parto, concederam o nome de Esaú. E Esaú no hebraico significa exatamente peludo. Só que na hora que estava tirando o Esaú, logo atrás, o irmão gêmeo, agarrado no pezinho de Esaú, tinha uma outra mãozinha. Essa não era um bracinho peludo, né? Não tinha uma estrutura física peluda, mas nasceu agarrado no pezinho. E lembre-se que eu falei sobre a primogenitura. Como a primogenitura ela era de extrema importância na época, era algo extremamente relevante, as parteiras, as pessoas que estavam ali naquela situação, presenciando aquela situação, pensaram: ah, seu abençoado, então você estava querendo roubar a primogenitura do seu irmão, segurando no calcanhar para ele não sair primeiro, como se estivesse dando a entender que ele estava puxando o seu irmão para que tentasse sair primeiro. E por causa dessa situação, deram a essa criança o nome de Jacó. Jacó, no hebraico, significa usurpador, enganador, aquele que quer usurpar o trono, né? Como na linguagem de reis, é um rei tentando usurpar, tomar, trazer para fora o rei atual. Então, imagine, pensem comigo agora, numa situação humanamente lógica. As parteiras, mais uma vez eu vou fazer uma leitura para vocês entenderem. As parteiras, naquela situação, como era costume, elas pensaram que uma criança recém-nascida estava com uma intenção mal intencionada, como se ela tivesse um cérebro já totalmente formado, pensando de forma maldosa. Opa, como se ela conhecesse o que seria a primogenitura, eu vou roubar a primogenitura do meu irmão. Então trouxe essa ideia. E eu quero trazer aqui, nesse novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, eu quero fazer a leitura exatamente dessa questão do nome. Se vocês prestarem atenção, ó, aqui nessa parte que fala de família, tá vendo? Tem aqui a questão do bar mitzvah, que é um ritual lá judaico, a questão do casamento. Tem aqui também, ó, como era uma mulher já toda enfeitada para o casamento, a questão do noivado, mas eu quero me atentar na questão do nome. Olha só, em relação ao nome, inclusive tem até uma imagem aqui, ó, de uma celebração judaica, de um nascimento de uma criança, onde eles estão aqui fazendo, né, a recepção, vai fazer a nomeação, celebrando mesmo o nascimento. Mas olha só, o que esse livro fala sobre o nome?
Lembrando que é sobre a cultura judaica. O ato de dar nome à criança acompanhava geralmente o da circuncisão. Isso aconteceu no caso de Jesus. Os nomes tinham normalmente um significado na família e é interessante examinar esses significados quando se encontram à margem da Bíblia. O nascimento e o nome eram tão importantes que o nome dos pais muitas vezes mudavam. Os pais passavam a ser chamados de pai de X e mãe de Y. A mãe permanecia em casa depois do nascimento, 7 dias para um menino e 14 para uma menina. Então, se um menino nascesse, a mãe ficava em casa durante 7 dias. Já se fosse uma menina, a mãe ficava em casa 14 dias. 33 dias depois, 66 no caso de uma menina, ela estava pronta para fazer as ofertas costumeiras. Um pombo ou uma rola eram geralmente oferecidos como uma oferta pelos pecados para reconciliar a mulher com Deus. Aí em Levítico 12 fala sobre isso. Quando a pessoa era pobre, outro pombo podia substituir o cordeiro. A oferta pelo pecado parece ter indicado que a mulher estava ritualmente impura, como durante a sua menstruação. A impureza ritual não era contaminada por causa do nascimento, mas um meio de proteger a mulher das relações sexuais em período de fraqueza e possível constrangimento. No caso de um primeiro filho, era necessário pagar 5 ciclos em dinheiro como resgate, pois todos os primogênitos pertenciam a Deus desde o dia da preservação dos primogênitos judeus na primeira Páscoa. As crianças eram geralmente amamentadas pela mãe, ou, se necessário, por uma ama, e isso quase sempre durava vários anos. Havia uma celebração no dia em que a criança era desmamada. Lembrando que nós falamos exatamente sobre isso no caso do nascimento de Isaac. Quando Abraão e Sara, eles fizeram ali a celebração de nascimento, fizeram uma festa, e também no desmame de Isaac fizeram também uma celebração. Então o que eu quero dizer para os irmãos aqui? Trazendo essa ideia sobre os nomes, isso é na cultura judaica, eles não têm por padrão, igual hoje. Vamos pegar aqui no nosso país. Os nomes que estão na moda, eu vou dar um nome para o meu filho porque está na moda, está em alta, está nos trends do Instagram, do Twitter. Não, eles não tinham esse costume. Eu quero escolher o nome do meu filho porque ele é bonito e ele combina com o que eu gosto. Não era assim que era dado o nome às crianças. Já falei isso aqui nas aulas passadas, mas é que apenas recapitulando, o nome era dado diante de uma determinada ocasião, situação, como no caso aqui de nascimento de Esaú e Jacó. Esaú recebeu o nome porque ele nasceu com muito pelo em seu corpo, e Jacó recebeu seu nome porque ele nasceu com uma mãozinha agarrada no pezinho do seu irmão, dando a entender que ele estava querendo usurpar a primogenitura do seu irmão. Isso carregou marcas em Jacó por toda a sua vida. E isso carregou dificuldades, desafios e um estigma que Jacó nunca talvez mereceu receber, por causa de um nome que foi dado porque adultos subentenderam diante de uma situação que aquela criança recém-nascida estava com pensamentos impuros, como se ela tivesse a mente totalmente formada, sabendo o que era primogenitura e o que aconteceria se ela nascesse primeiro. Então, por causa de uma decisão de adultos já no nascimento, uma criança recebeu um nome que foi estigmatizado, traumatizado, provavelmente sofreu o que nós conhecemos hoje como bullying durante toda a sua vida. Onde Jacó ia, o próprio nome das pessoas dizendo Jacó já era uma afronta, já era uma tristeza, já era algo que trazia ao coração dele traumas, dores. Mas vamos continuar. O ponto de número 2, Esaú vende a sua primogenitura, preferência entre os filhos. Um detalhe muito importante é que, mais uma vez, nós começamos falando sobre isso, mas vou recapitular aqui. A predileção dos pais pelos filhos pode trazer prejuízos grandes, conflitos gigantes dentro do lar. A Bíblia vai descrever que Isaac, a Bíblia descreve, o autor que estava escrevendo o texto em Gênesis, no caso Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, porque ele não viveu aquele período, ele ainda nem era nascido, ele recebendo a inspiração do Espírito Santo, ele escreve, dizendo que Isaac amava mais Esaú. Por quê? Porque Isaac ele era da caça, ele gostava de caçar, ele tinha facilidade com armas, com arco e flecha. Então, por causa disso, um de seus filhos tinha predisposição ao mesmo gosto que ele, gostava também de caçar, gostava também de armas, tinha facilidade com arco e flecha, enquanto o outro filho, Jacó no caso, ele já era o filho mais caseiro, ele era um filho que era mais dado ao lar, no sentido de gostava de cozinhar, ele não gostava de caçar, era totalmente o oposto de Esaú. E por causa disso, a Bíblia descreve que Rebeca amava mais a Jacó. Observa que o texto bíblico, ele obviamente não está dizendo que Rebeca não amava Esaú e nem que Isaac não amava Jacó. Mas a Bíblia e o texto está nos dizendo que o pai tinha predileção, ele tinha um amor mais inclinado a um filho, e por causa disso, subentende-se que faltou um pouco desse amor que foi dispensado a um filho, faltou para o outro. E sabemos também que a mãe, ela tinha, conforme o texto bíblico, um amor maior por um filho, o que provavelmente faltou desse amor para o outro filho. Então foi um cruzamento de amor. Em vez dos pais amarem os dois filhos, e aqui eu não sou pai, eu não entendo as particularidades, digamos assim, sobre como é ser pai, sobre o que é ser pai, sobre como é ser um cuidador de uma criança, mas dentro do que a gente lê, dentro das experiências, dentro das histórias, dentro do texto bíblico, a gente vai entendendo exatamente por quê. Eu ainda não sou pai, mas eu tendo esse entendimento antes, facilita para que quando eu for, se caso acontecer de eu tiver mais de um filho, automaticamente eu vou entender e já estar ciente de que eu não posso
ter um filho predileto, que eu não posso despender um amor maior para um e tirar do outro. Nós vemos isso nas histórias de pessoas que a gente conhece, de pessoas que a gente convive, de relatos de pessoas que falam exatamente isso. Que porque faltou um pouquinho de atenção do amor do outro, um dos filhos se rebelou, e isso é comum, tá? Quando você estuda psicologia, quando você vai para a área da ciência da mente, a neurologia, entender mesmo a psique humana, essa parte da nossa humanidade, da alma, a cura da alma, o tratamento da alma, a gente ouve relatos de pessoas que, infelizmente, por causa de uma falta de atenção no lar, por falta de amor no lar, por falta de uma dedicação a mais, uma atenção a mais, esse filho se rebelou. Talvez ele foi para o mundo das drogas, talvez ele começou a fazer coisas na sua vida que desagradavam aos pais, e isso fazia com que os pais chamassem atenção, batesse, sei lá, fizesse qualquer coisa. Mas lembrem-se, isso na cabeça dessa criança era o que fazia ele se sentir feliz, porque ele pensava, quando eu não estou fazendo nada de errado, ou quando eu não estou fazendo nada que chame a atenção dos meus pais, ele não liga para mim, ele dá mais atenção para o meu irmão, para minha irmã, para outra pessoa. Mas quando eu faço essas coisas, eles, mesmo me batendo, mesmo me agredindo, mesmo me chamando atenção, me punindo de alguma forma, eles estão olhando para mim. Então algo ruim que aconteceu causou traumas na vida dessa criança, e na vida adulta ele também vai tentar fazer o quê? Replicar essa atitude na vida dos seus filhos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito necessário, urgente, que a gente consiga buscar o conhecimento, a verdade. Quando Jesus ele fala assim em João 8,42, e conhecereis a verdade vos libertará, muitos pegam como se Jesus estivesse falando o seguinte, ó, se você conhecer a Bíblia vai te libertar, ou como se fosse o conteúdo espiritual. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais amplo do que apenas conhecer as Escrituras, do que apenas conhecer as coisas relacionadas a Deus. O que a Bíblia está dizendo é, conheça-se a si mesmo. Paulo fala assim a Timóteo, cuida de ti mesmo. Pedro, os grandes apóstolos, os pais da igreja, grandes teólogos, historiadores que estudaram, que mostram isso hoje, os psicólogos, os psicanalistas, os psicoterapeutas, essas pessoas, elas nos dizem que nós precisamos conhecer a nós mesmos, as nossas limitações, e não conhecer a verdade no texto bíblico, mas conhecer a verdade de um modo geral. Não só a verdade espiritual de dentro da igreja, mas a verdade dentro do seu lar, a verdade no seu ambiente de trabalho, a verdade na sua comunhão com seus vizinhos, a verdade no modo geral, sair da caixinha, sair dessa redoma que às vezes a gente coloca, porque só assim eu vou ter acesso a informações que outrora eu desconhecia. E assim nós seremos libertos. Por quê? Uma vez chegado ao conhecimento, facilmente teremos a liberdade de agora glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor com muito mais liberdade e facilidade. Por que eu estou dizendo isso? Isaac e Rebeca cometeram um erro, e isso foi registrado num texto bíblico que está perpassando milhares de anos para chegar até nós exatamente para que nós leiamos esse texto e não cometamos o mesmo erro. Para que quando eu me tornar pai e minha esposa se tornar mãe, nós tenhamos o conhecimento relacionado a isso para não cairmos no mesmo erro. Irmão Rafael, qual erro que é esse? Próximo ponto, vamos lá. Falamos agora sobre a preferência entre os filhos, e aí o ponto de número 2. O valor da primogenitura. Lembrem que, mais uma vez, a primogenitura era algo cultural nos tempos bíblicos, e era muito importante. As pessoas, elas davam muita ênfase a isso. Como Esaú já sabia que ele era o filho primogênito, talvez isso não gerava nele a conscientização do que realmente era ser o primogênito, das legalidades, direitos e responsabilidades que ele teria com seu clã, com seus familiares, tanto espiritual como os cuidados humanos, terrenos, materiais. E por causa disso, a Bíblia vai relatar que em um determinado momento, Jacó, de tanto que ele ouvia, Jacó, usurpador, seu manipulador, quer tomar o lugar do outro, de tanto ele ouvir isso, ele começou a viver de fato isso. Quando Jacó recebeu esse nome, ele não era o usurpador. Quando Jacó recebeu esse nome, ele não era aquele que enganava, o enganador, o mentiroso, aquele que queria tomar as coisas das pessoas, enganar as pessoas. Só que de tanto ele ouvir, e ele entendeu o significado daquilo, aquilo se materializou de fato na vida dele e começou a agir como um enganador, como um usurpador, como um mentiroso, como aquele que quer tomar o que é do outro. E ele entendendo agora, adulto, o que era a primogenitura e o seu valor da primogenitura, ele pensou, eu vou lutar para ser o primogênito, eu vou tomar isso do meu irmão. E o seu irmão, já adulto, ciente do que é primogenitura, mas não ligava para isso, já viu aquela pessoa que, tipo, ela casou, mas ela ainda não sabe o que é as responsabilidades de um homem dentro do casamento, a mulher que casou e não sabe as responsabilidades de uma mulher dentro do casamento, ela vive como se fosse uma adolescentezinha, que só, não vou fazer comida, não vou limpar a casa, é só contratar um empregado, é só ligar pro iFood que vai chegar aqui. É o marido que, tipo assim, ele sempre viveu às custas do pai, mas agora ele casou, ele acha que, tipo assim, o dinheiro vai brotar do chão, vai cair da árvore para ele não vai ter que sair para prover o alimento, ele não vai ter que passar dificuldade, ele não vai ter que machucar a mão para trocar o registro do chuveiro. Tô falando isso, eu tive isso esse fim de semana, então é isso que eu quero dizer pros irmãos. É muito fácil. Aquela pessoa que ela sabe o que ela tem, a responsabilidade que ela tem, mas ela ainda não amadureceu aquilo na sua mente. Era o caso de Esaú. Ele sabia o significado de primogenitura, mas ele não tinha maturidade de trazer a responsabilidade para ele e dizer realmente, eu sou o primogênito, eu tenho que agir como tal. E a Bíblia vai descrever a ocasião em que Jacó, intencionalmente mal intencionado, usei isso exatamente por isso, intencionalmente mal intencionado, ele prepara, ele sabia que seu irmão ia chegar da caça extremamente exausto, cansado, com fome,
Ele vai lá, ele era bom cozinheiro, fez um guisado, um ensopado de guisado gostoso, cheiroso, cheirando a casa inteira. Quando Esaú entrou, ele falou, hoje que eu vou acabar com a minha fome. Ele pede um pouco do prato. Olha pra você ver, meus irmãos, o conflito dentro da própria casa era tanto que um irmão tem que pedir um pouco do guisado que o outro irmão estava fazendo. Ele tinha que pedir. Se eu estou vivendo dentro de uma casa entre pai, mãe, irmão, irmã, e alguém fez comida, obviamente, se tem para todo mundo, se foi feito e alguém chega com fome, coma todo mundo. Aqui não. É como se Jacó estivesse fazendo um prato de guisado só para ele, e sabendo que o seu irmão estava chegando faminto, o seu irmão tem que quase que implorar para ele o guisado. E aí Jacó, já agora, intencionalmente, ciente do que era a primogenitura, ele aproveitou da ocasião para que o nome que ele recebeu fizesse jus à prática que ele iria cometer agora. Ele falou, beleza, ó, tá aqui o pratão bonito, gostoso, do jeitinho que você gosta. Mas em troca, eu quero que você me passe, me venda a sua primogenitura. Jacó sabia o que estava fazendo porque ele sabia o valor da primogenitura, só que ele não era o primogênito. Esaú, morto de fome, olhando com seus olhos físicos, materiais, transitórios, passageiros, para as coisas desse mundo, para as coisas momentâneas, ele falou, tudo bem, fica com o que você quiser, vou pegar tudo, primogenitura, leva tudo, só me dá isso para comer. Um entendia o valor da primogenitura, mas ele não tinha o direito. O outro tinha o direito, mas não entendia o valor da primogenitura. E por causa disso, a Bíblia vai descrever essa ocasião em que, por causa de um prato de ensopado, de guisado, Esaú vendeu a sua primogenitura. E nós estamos falando de um tempo, como diz os antigos do nosso tempo, né? Era no fio do bigode. Era a palavra e a palavra tinha muito valor. E foi vendido. Por esse ato, Esaú tomou agora, dado a ocasião, o nome dele era Esaú porque ele era peludo, mas agora, dada a ocasião do guisado, ele tomou um segundo nome. Ele passou a ser conhecido como Edom. E Edom significa vermelho, dado a venda da sua primogenitura a um prato de lentilhas vermelhas, né? Um prato de vermelhidão. E por causa disso ele passou a ser conhecido como Edom. Futuramente ele vai fundar o povo edomita. Ele estava ali na região de Seir e ele se torna o líder dos edomitas. Mas é um papo para uma outra ocasião. E aí Jacó agora, rindo à toa, deu o prato de ensopado de guisado para o seu irmão. Ficou com a primogenitura, digamos assim, né? No boca a boca, e tá tudo certo, tá tudo correto. Isso mostra o despreparo, o desrespeito e a desonra que o próprio Esaú tem com o seu direito, com o caso da primogenitura. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Era algo que você não passava de um para o outro. Era algo extremamente importante. Inegociável. Você não vendia, você não doava, você não trocava. Era algo inegociável. A palavra que define a primogenitura nesse contexto é inegociável. O ponto de número 3. Ele vendeu o seu prato para o seu irmão. E agora, o que acontece? O último ponto aí, o ponto de número 3, né, o tópico de número 3, Rebeca induz Jacó ao pecado. Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Nós falamos sobre as preferências entre os filhos, o valor da primogenitura, e Esaú vende o direito à sua primogenitura. Exatamente. Só um ponto é que, no ponto de número 3, Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Aí já lá no final do capítulo 25, né, no versículo de número 41, 35 adiante ali, a Bíblia vai descrever que Isaac, agora já velho, os anos se passaram, esse evento da venda da primogenitura se passou, ficou tudo naquilo ali. Na cabeça de Jacó, agora ele tinha o direito à primogenitura, na cabeça de Esaú ele já não tinha mais o direito à primogenitura, mas as coisas não são assim. O que é legal, o que é correto e o que é direito, ele não é feito dessa forma, no boca a boca, passado, vendido de forma, como se dois adolescentes tivessem ali, eu vou te dar isso aqui, se você me der isso aqui, tá tudo bem, os dois fizeram ali na cabeça deles, tá tudo bem. Não. A Bíblia vai descrever que Isaac chama Esaú, seu filho mais velho, seu primogênito, e fala com ele, olha meu filho, eu estou na velhice, meus dias de morte estão breves, estão próximos, e eu queria saborear uma caça sua, antes de falecer. A Bíblia descreve um detalhe muito importante. Isaac, pela sua avançada idade, ele já não enxergava, ele já estava cego. E por causa disso, nessa ocasião, Rebeca, sua esposa, por detrás da porta, ouviu essa conversa. E resumidamente, o que aconteceu? Esaú sai de casa e vai preparar a caça para o seu pai. Nunca cacei, nunca tive o privilégio de caçar, mas pelos relatos que eu já vi, que eu já ouvi, documentários da Discovery, History Channel, que eu gosto muito de assistir, a gente vê que não é algo que você sai de casa e já volta com a caça. Não é algo de 1 hora, 2 horas, um dia. Tem determinado tipo de caças que você fica intocado no lugar da caça, da presa, por vários dias. Talvez você tenha que acampar ali. E ele saiu, e Rebeca ouviu aquela conversa, fez o seguinte, chamou seu filho predileto, Jacó, e falou com ele, olha meu filho, é o seguinte, seu pai pediu a Esaú uma caça, ele vai saborear e depois que ele comer, ele vai dar a bênção da primogenitura para o seu irmão. Então vamos fazer o seguinte, você vai assumir o papel do seu irmão. Eu vou pegar ali 2 cabras, né? Olha pra você ver, Esaú teve que ir caçar. Rebeca já pensou num plano mais elaborado, mais simples, mais rápido. Ó, eu tenho ali 2 cabras, 2 cabritas, eu vou pegar elas, vou preparar um guisado porque eu conheço o seu pai, eu sei o tempero que ele gosta, eu sei o jeito que ele gosta, o ponto da carne, e você vai se passar pelo seu irmão. A princípio, Jacó, ele ficou meio ressabiado, ele ficou meio retraído em relação a essa atitude da mãe.
Mas foi o plano de Rebeca. Ele falou, olha, a hora de você ser abençoado é agora. A hora de você receber a bênção do seu pai é nesse momento, não vai ter outra oportunidade. Então vamos aproveitar e fazer. Triste decisão que ela tomou. A Bíblia vai descrever que Jacó pensou o seguinte, tudo bem, mãe, em relação ao alimento, a senhora faz, vai estar no ponto, vai estar com tempero, vai estar com cheiro, o meu pai pode sim ser enganado com esse guisado, com esse alimento. Mas em relação aos pelos do meu irmão, Esaú é peludo. O próprio nome Esaú já dizia, né? Mas Esaú, ele é cabeludo, ele tem pelos no corpo. Como que eu vou me passar? Eu sou liso, eu não tenho pelos no meu corpo. E aí o plano da mãe foi o seguinte, ó, você vai pegar uma das roupas de caça de Esaú, né? Provavelmente uma roupa de frio, que tinha ali tecido de lã, tinha bastante pelo dos animais, que era o costume da época, a roupa da época. Inclusive esse livro aqui, Novo Manual de Usos e Costumes, fala sobre isso. E mais uma vez, se você tem curtido os vídeos, clica aqui embaixo no botão de curtir. Se puder, compartilha também com seus irmãos nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa maravilhosa pré-aula e que Deus vai abençoar ainda mais a vida dos alunos da classe de vocês. Então a mãe pensou em tudo. Ela pensou o seguinte, eu vou te vestir, eu irei te vestir com uma das vestes do seu irmão. E aí você vai chegar com as vestes, seu pai já não está enxergando, você vai se parecer que você tem muito pelo, vai comer e vai te abençoar. Ó, plano 100% errado. O plano, a princípio, parecia bom, o plano, a princípio, parecia legal, o plano, a princípio, parecia um plano perfeito. Mas aqui, mais uma vez, nós temos um paralelismo com a história de Abraão e Sara. Lembra que no evento de Sara, a promessa não chegava, eles estavam ansiosos pela promessa de serem pai de multidões. Sara foi lá e falou assim, Agar, você vai deitar com meu marido, Abraão, você vai deitar com a minha serva e pronto, e vamos resolver essa história toda. Sara quis dar um jeitinho no plano de Deus, porque Deus já tinha dito que daria a Abraão uma descendência, que dele seria uma multidão de uma nação muito grande. E no nascimento das crianças, Deus também já tinha dito para Rebeca que ele faria duas grandes nações e que dessas duas grandes nações, o maior serviria ao menor. Isso foi descrito por Deus na promessa. Provavelmente Rebeca se esqueceu. Talvez os anseios dessa vida, talvez as tarefas da vida fizeram com que ela se esquecesse. Fizeram conforme o plano. E aí nós temos o ponto de número 2, o plano de Rebeca. A Bíblia vai descrever que Rebeca gostava mais de Jacó por causa disso. Ela faz o alimento, veste o seu filho com as roupas de Esaú e vai o menino, né? Aqui a gente falando menino, mas nós estamos falando de um homem de mais de 30 anos. Vai o homem se passar pelo seu irmão diante do seu pai. Isaac, já velho, ele toca no seu filho, sente o pelo. Ele cheira o guisado, sente o cheiro. Mas quando ele ouve a voz, a Bíblia descreve que Isaac falou assim, ó, tem uma coisa errada aqui. A pele, o corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Tem coisa errada, tem coelho nessa toca, tem alguma coisa errada. Mas é aquilo. Ele tinha que confiar em alguma coisa. Primeiro que ele suspeitou que Esaú voltou muito rápido da caça, como eu comecei dizendo, né? Eu nunca cacei, mas pelos relatos não é algo que você sai num dia e volta no mesmo dia, muitas das vezes você vai demorar dias para poder conseguir retornar com a caça. E nesse caso, como o alimento já estava ali, foi preparado muito rápido. E aí, Jacó, já com os argumentos espirituais, né, de crente, ele fala, não, que Deus me abençoou na caça, eu consegui fazer a caça ali rapidinho e corri para abençoar, para receber a bênção. Então o foco de Jacó aqui era enganar o pai só para ser abençoado. É o que acontece com muitas pessoas. Ele quer ter a bênção e o relacionamento de Deus apenas para ser abençoado, mas não para criar aquele relacionamento genuíno, verdadeiro, relacionamento saudável entre nós, a criatura e o Criador, entre o resgatado e o resgatador, sabe? Então aqui já mostra que Jacó só queria a bênção. E aí ele veste as roupas, Isaac inicialmente confiando, ele confia mais, não confia nos seus instintos, né? Os seus instintos estavam dizendo, tem coisa errada. O corpo é de Esaú, a voz é de Jacó, mas talvez o cheiro do alimento, o gosto, o tempero, o ponto da carne fez com que ele falasse, vou ter que abençoar porque o negócio tá bom mesmo. E dito e feito. Abençoou a vida de Jacó como se ele fosse o primogênito. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, nós estamos falando de uma cultura que isso era algo seríssimo. Existem relatos de pessoas que matavam os seus irmãos, os seus mais velhos, exatamente para assumir essa posição. E essa atitude de Isaac abençoar, conceder a bênção ao seu primogênito, né, do pai passar a bênção ao seu primogênito, era algo que é como se um rei estivesse dizendo, olha, eu estou passando o meu cetro para você. É como se fosse algo legalizado, é como se um presidente estivesse passando ali o documento, o certificado, o cargo de presidente para um outro presidente de forma legal, diante de toda uma nação. Então, diante de toda aquela tribo, esse ato de Isaac abençoar a vida de Esaú, passando a bênção da primogenitura, era o seguinte, olha, meu povo, minha tribo, meu clã, hoje eu estou passando tudo que eu tenho, que eu construí, todos os meus direitos, toda a minha autoridade, todo o meu poder a essa pessoa. E agora, quem assume a liderança, o poder, a autoridade, a palavra final é ele. Era essa a atitude que Isaac estaria fazendo ao abençoar a vida de Esaú. Mas aí nós sabemos que foi abençoado Jacó.
As consequências dos atos de Jacó. Quando Esaú retornou realmente da caça, preparou o guisado, chegou até seu pai para pedir a bênção, já era tarde. Jacó já tinha de fato agora cumprido o que o seu nome já prescrevia desde o seu nascimento. Ele usurpou o seu lugar, ele roubou o seu direito, ele enganou o seu pai e tomou a sua posição. E ele recebeu a bênção. Esaú agora, provavelmente depois de tanto tempo, daquela brincadeira de adolescente, digamos assim, de vender a primogenitura por um prato de lentilhas, um guisado, agora ele entende o que de fato era o seu direito, a responsabilidade que ele teria, e ele perdeu essa bênção. Ele fala: meu pai, desesperado, não tem nada, o senhor não tem mais nenhuma bênção para mim? E Isaac fala: não tem mais nada, eu dei toda a bênção, ou seja, tudo que eu tinha, tudo que eu construí, tudo que eu fui até o momento, toda a minha autoridade, todo o meu poder, tudo que eu sou e tenho, eu já passei para ele, eu não tenho mais nada. Meus irmãos, isso era algo sério, minhas irmãs, isso era algo grave, era uma responsabilidade gigante. E por causa disso, vamos encurtar aqui a nossa explicação. A Bíblia vai descrever que surgiu um grande furor no coração de Esaú, a ponto dele dizer o seguinte: olha, breves serão os dias de luto do meu pai, e quando esses dias chegar, matarei meu irmão. Mais uma vez, Rebeca, escondida atrás da porta, digamos assim, ela ouve alguém ouve, de fato, essa afirmação, essa declaração de Esaú, chega para Rebeca e fala assim: o negócio tá feio. Esaú tá com a ira, tá com furor a ponto de só esperar o pai morrer para ele matar o seu irmão. Rebeca, com medo de perder o seu filho, o seu primogênito, o seu amado secundário filho, ela manda ele para casa de seu pai Labão, ficava mais longe, fugiu. Jacó fugiu, e nós conhecemos muito bem a história, passaremos talvez um pouquinho mais nas próximas lições, mas um ponto interessante é que, por causa dessa decisão, Rebeca nunca mais viu seu filho. Ela morreu e o seu filho nunca mais retornou para casa enquanto ela estava viva. Por causa de uma decisão errada, por causa de uma predileção mal resolvida, criou-se um conflito gigante dentro de casa, criou-se um atrito entre os irmãos, a ponto de um querer matar o outro, a ponto de a mãe nunca mais ter visto seu filho em vida depois desse evento. E lembra que eu falei dos traumas? Eu não tenho tempo para falar disso aqui. Já falei em alguns textos nas lições passadas, no tema do trimestre passado, corpo, alma e espírito. Mas eu recomendo vocês a buscarem muito, pesquisarem bastante sobre a área da psicologia. A gente tem alguns objetivos, alguns propósitos de tentar trazer isso aqui no nosso canal também, juntando a psicologia com a parte espiritual, ensinos, psicologia pastoral, para que mais e mais pessoas conheçam. Mas lembra que eu falei que o nome que Jacó recebeu foi carregado durante toda uma vida e isso o traumatizou? De fato, o estigma que muitas das vezes nós damos a uma pessoa traz a ela traumas que não são fáceis de serem tirados, de serem curados. Queria muito falar sobre outras coisas relacionadas a isso aqui, mas o tempo não permite. E o que eu queria finalizar dizendo é que quando, lá no final da sua vida, com 130 anos, Jacó já foi abençoado por Deus, já tinha reconciliado com seu irmão, já tinha os seus 12 filhos, já tinha sido grandioso em suas obras, enriquecido de forma grande, no evento de José, quando José traz o seu pai para morar em uma das cidades do Egito, Jacó conta a sua história, um pouco da sua trajetória para o faraó. E ele vai dizer o seguinte, eu vou fazer a leitura desse texto para facilitar. Gênesis, número 47, capítulo 47, versículo de número 9. É Jacó contando um pouco da sua trajetória, com 130 anos, do que ele viveu. Ele diz algo assim, Israel afirmou ao faraó. Depois leia um texto inteiro, um capítulo inteiro. Leiam a Bíblia toda, se possível. Depois leia um livro, um capítulo, para vocês entenderem. E Israel, aqui já está com um novo nome. Jacó, Deus trocou o nome dele. Ele teve o seu nome trocado, se tornou príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. Nós falaremos disso nas próximas lições. Mas ele diz o seguinte: Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. No contexto, ele está relatando a sua história, o tempo que ele peregrinou, o que aconteceu com ele. Mas ele diz algo que ele lembra provavelmente dos dias difíceis, os dias maus, os traumas que ele teve que carregar para se tornar e chegar até aqueles 130 anos. Ele diz que, primeiro, os seus antepassados viveram muito mais, peregrinou muito mais sobre a terra do que ele 130 anos, outros, Abraão, por exemplo, 175 anos, Adão 930, Matusalém 965, enfim, vai aumentando os seus antepassados. Mas ele diz algo que poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Jacó, ele teve dias difíceis sobre a terra por causa de eventos que no início ele não teve participação, intenção, motivação, não tinha a preocupação com isso. Mas por causa de um nome que foi atribuído a ele, ele passou a viver com aquele nome, e por causa desse nome ele teve que fugir de casa, com medo de seu irmão, ser fugitivo, perdeu a oportunidade de ver a morte do seu pai, a morte de sua mãe, e passou anos e anos com medo do seu irmão. Então isso foi por causa desse conflito, a predileção que houve ali no caso de Isaac
e Rebeca. Em conclusão, vimos como Esaú despreza um direito importantíssimo da época, o direito à primogenitura, como em uma oportunidade, um irmão oportunista, aproveitador da situação, agora já ciente do que era o nome Jacó, ciente da situação, ele se aproveita, ele encarna aquele nome e passa a agir daquela forma, e de fato, ele engana o seu irmão, ele engana o seu sogro, ele passa a se tornar o enganador, o mentiroso, o usurpador. E por causa disso, nós temos essa história como relato do que não fazer quando nós tivermos filhos. É um exemplo de como nós devemos viver como pais e também como irmãos. Que essa lição ela traga para você, essa pré-aula, ela traga para você, meu irmão e minha irmã, ensinamentos práticos para o seu dia a dia, para a sua vida rotineira, cotidiana, mas que ela também traga para você uma visão, um conhecimento, que ele traga liberdade, para que você tenha a experiência de não cometer esses atos. E se possível, o conselho que eu dou é, traga esse fato para os seus alunos. Eu não sei qual é a sua classe, já passei por classe de jovens, de adultos, de casais, mas traga isso para a sua classe. Provavelmente você pode ser um professor de jovens, pode ser talvez um estudo bíblico, você esteja se preparando aqui para trazer um estudo bíblico a toda a igreja, não só para uma classe de EBD, talvez a sua classe é classe realmente de adultos, talvez a sua classe seja classe de casais. Então, mostre a eles a importância, a determinação que esse texto e a importância que esse texto tem dentro do nosso cotidiano. Foi deixado para que nós pudéssemos não cometer esses erros. Que Deus abençoe a sua semana, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, que Deus continue abençoando. Se tem algum comentário, se eu falei alguma coisa aqui, talvez você não concordou, ou talvez você queira complementar, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou fazer questão de ler, de responder. E se você tiver e quiser nos ajudar, compartilhe também com os seus irmãos em Cristo, nos grupos, nas redes sociais, para que mais pessoas consigam ter acesso à pré-aula. Que Deus abençoe a sua classe, a sua semana, a sua vida, o seu lar, tudo seja uma bênção em volta de você. Deus abençoe e fiquem com Deus.